quem sabe início de 2011, a tão esperada rodovia ERS-010, a Rodovia do Progresso. É uma batalha, é uma luta que nós travamos há 10 anos, Joel. Foi quando o jornal NH publicou uma série de reportagens mostrando lá em março de 2000 que a BR-116 já era, naquela época, uma rodovia esgotada. E de lá para cá, incessantemente, pela persistência de Mário Guzmão, pela liderança de Mário Guzmão, hoje a gente tem a satisfação de ver que todo aquele trabalho começa a apresentar resultados e, se Deus quiser, nesse futuro muito próximo, começaremos a ver isso, toda aquela expectativa, transformar-se em realidade a partir da realização de obras. Bom, é o que se espera, né? A gente tem um grande evento que está próximo, que é a própria Copa 2014, mas muito mais do que isso é o trajeto diário das pessoas, dos negócios, tudo que impacta uma BR-116 congestionada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Joelma, já que nós estamos falando aqui para a TV da hoje Universidade Fevale, uma palavrinha sobre Fevale também, né? Faz parte também da tua trajetória. Sem a menor dúvida, eu sou orgulhosamente um dos sócios fundadores da Fevale e tive também a honra de ser o primeiro tesoureiro da mantenedora Aspeur, quando, à época, ainda tramitavam os processos junto ao Ministério da Educação que visavam a autorização e até surgir a Fevale, né, como primeira entidade comunitária do gênero, né, de estabelecimentos de ensino superior. E tem uma passagem muito interessante. Houve um certo momento em que o Conselho Federal de Educação exigia a comprovação de capacidade financeira para que pudesse surgir a entidade. E em 24 horas, naquela época, tivemos que buscar junto às empresas e às pessoas físicas uma soma fabulosa de dinheiro à época. Isso transformado em valores atuais, nem saberia dizer quanto, mas na época eram qualquer coisa como 100 mil reais, era muito dinheiro. E aí o Santini, que era o presidente da mantenedora, não é? Diz: Miguel, faz o seguinte, deixa bem claro de que essas empresas e essas pessoas estarão depositando esse dinheiro a título de empréstimo à futura Fevale. E que tão pronto haja condições, nós retornaremos esses valores com um agradecimento especialíssimo. E foi o que aconteceu efetivamente. Em 24 horas, nós conseguimos comprovar que tínhamos aquela disponibilidade na conta bancária e, passado o tempo, gradativamente, as empresas passaram a ser ressarcidas no todo. Eu lembro que à época a gente chegou a propor a Santini, mas Santini, quem sabe ao invés de devolvermos o valor, a gente negocia com as empresas e transforma isso em bolsa, não é? E ele não. Santini hoje já de saudosa memória, né? Diz ele: não, nós tomamos isso como empréstimo e devolveremos. Mas nada impede que se converse posteriormente com as empresas e elas venham realmente aderir aos programas, não é? De bolsa e assim por diante. Então são passagens assim marcantes, né? que lembram. Também um outro episódio muito interessante foi na negociação do prédio do antigo do Colégio São Jacó, não é? Que deu a base para o surgimento do ensino superior, né? Eu lembro que numa sexta-feira à noite chovia aos cântaros. Nós fomos lá na PUC negociar a operação de aquisição por parte da Prefeitura de Novo Hamburgo, à época o prefeito era Alceu Mosman, que pudesse chegar a bom termo e
dentro das possibilidades do município. Foi uma negociação muito interessante. À época, o Gastão Expor, também igualmente de saudosa memória, em dado momento, colocou ao irmão que conduzia as negociações: olha, irmão, o senhor tem que convir que quando da construção do Colégio São Jacó, a comunidade foi partícipe e alcançou muito recurso para a construção do colégio. Na época em que o São Jacó foi acometido por incêndio, destruído parcialmente, lá foi chamada novamente a comunidade regional, a comunidade local regional, para contribuir no sentido de que pudesse ser reconstruído, refeito o Colégio São Jacó. Então, irmão, os senhores têm que ter em conta de que os valores a serem atribuídos nessa negociação devem levar em conta todo esse esforço, toda essa trajetória. E foi uma negociação maravilhosa. A congregação marista entendeu e acolheu as solicitações e a materialização do negócio acabou por satisfazer a comunidade de Novo Hamburgo, a quem o São Jacó tanto emprestou, tanto serviu, não é? E a gente deve também. Muitos desconhecem essa ligação da Fevale com a própria PUC. Exatamente, exatamente. Aí é que vem essa aproximação e também, igualmente, aqui a gente é levado a ter que referir a saudosa lembrança do irmão José Otão, que emprestou todo um apoio para que efetivamente pudesse se levar avante e ter a realidade que se chama Fevale. Sim, mais de 40 anos de história. Mais de 40 anos de história. E esse ano uma grata felicidade pelo reconhecimento. Uma jovenzinha universidade nos seus 40 anos. E essa felicidade que causou em toda a comunidade, pelas mãos de muitos que por ali passaram e estão hoje. Sem dúvida. Pelo reconhecimento, uma publicação no Diário, da portaria no Diário Oficial da União. É verdade. Foi muito comemorada. Quantas pessoas que abnegadamente passaram e ainda se encontram presentes nos diversos setores de atividade da Fevale, nos seus conselhos especialmente, né? Levando avante aquela ideia surgida lá em 1969, não é? De termos uma universidade efetivamente voltada à comunidade local regional, se tornando de fato e efetivamente uma universidade comunitária. E nessa tua trajetória, que muito bem descrita e apresentada por ti, eu acho que para quem assiste o programa a gente tem um foco muito forte voltado às lideranças. Então, na verdade, hoje tu continua, de certa forma, também no papel de liderança, de líder. O que tu pode transmitir ou deixar de mensagem ao jovem, a quem quer empreender no mundo atual? Olha, o que eu poderia dizer ao jovem é que, acima de tudo, devem buscar formação, adquirir conhecimento, ter persistência, ser perseverante na busca da sua vocação, dos seus objetivos, não esmorecer nunca. Sempre ter fé, acreditar e vontade de fazer aquilo que melhor a pessoa tem como sua inspiração ou como sua vocação. Assim, na minha visão, é que grandes líderes surgiram na humanidade. É pela perseverança, pela tenacidade, pela força de vontade, por querer ser e por querer fazer. E com isso, buscar construir, evidentemente, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa e sendo partícipe, cada um de nós, desse processo de evolução, de desenvolvimento. Mas, acima de tudo, o que o jovem deve buscar é preparar-se. Porque somente mediante o estudo, mediante a formação, mediante o conhecimento, é que realmente poderão despertar e surgir valores. Esse também é um dos pensamentos, certamente, do meu irmão João Carlos, que por cerca de 25 anos conduziu os destinos da Fevale como seu diretor-geral à época.